Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Então, nós estamos estudando, meditando nas cartas do Novo Testamento. Nós encerramos ontem as cartas do apóstolo Paulo e hoje nós iniciamos o que podemos chamar de cartas gerais, a carta aos Hebreus, depois nós veremos a carta de Tiago, as cartas do apóstolo Pedro, as cartas do apóstolo João, a carta de Judas, cartas que nós podemos extrair grande aprendizado para a nossa vida, conteúdo extraordinário. Essa carta aos Hebreus, que nós iniciamos hoje, é uma carta poderosa demais. Nós não sabemos quem é o autor, a Bíblia não relata quem é o autor da carta aos Hebreus. Alguns estudiosos dizem que é o apóstolo Paulo, outros dizem que pode ser Apolo, que pode ser Barnabé, enfim. Se Deus achasse que realmente era importante que nós soubéssemos, com certeza estaria aqui descrito quem era o autor da carta aos Hebreus. Como não está, nós não vamos ficar fazendo conjecturações aqui. O importante é que essa carta faz parte da Bíblia, é a palavra de Deus para nós e nós vamos aprender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar nessas escrituras para esse tempo. Então, nós iniciamos hoje a carta aos Hebreus, essa carta destinada ao povo hebreu, ou seja, para os judeus que creram em Cristo Jesus. Então, é uma carta que tem um conteúdo bastante denso, cita bastante o Antigo Testamento. O escritor faz várias citações de escrituras do Antigo Testamento. Por quê? Porque é uma carta que foi destinada para o povo judeu, que tinha um conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. Diferente, por exemplo, das cartas do apóstolo Paulo, que ele teve um ministério para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Então, mesmo que ele explicasse muitas coisas citando o Antigo Testamento, muitas vezes ele fala de uma forma diferente, né? Até o apóstolo Pedro fala isso, ele diz assim, alguns que não compreendem plenamente as escrituras de Paulo tentam distorcer o que ele escreveu. Por quê? Porque ele escrevia para os gentios, então talvez a forma de escrita era um pouco diferente. Nessa carta, o autor fala bastante do Antigo Testamento, faz comparação entre a lei de Moisés e a nova aliança em Cristo Jesus. Por quê? Porque o intuito era atingir o povo hebreu, os judeus que haviam crido em Cristo Jesus. E a ênfase dessa carta é mostrar a superioridade de Jesus Cristo, porque os hebreus estavam acostumados com os profetas, eles estavam acostumados com a lei de Moisés, eles já tinham uma cultura a respeito da palavra de Deus. E vale lembrar também que antes de Jesus Cristo vir em carne, exercer o seu ministério, existiu um período bem grande, digamos assim, do que é chamado de silêncio profético, que é o período interbíblico. 400 anos sem que um profeta de Deus se levantasse, até João Batista, desde Malaquias até João Batista, 400 anos sem uma voz profética para o povo judeu. Então, nós podemos compreender pelas escrituras que havia muita corrupção, tanto que quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que haviam seitas dentro do judaísmo. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, cada um tinha uma linha de crença diferente a respeito de alguns assuntos. Então, quando o escritor aos Hebreus escreve essa carta, é nítido que um dos objetivos é mostrar a supremacia de Jesus Cristo, para que eles compreendessem, ei, a realidade encontra-se em Cristo Jesus. E se vocês declaram a sua fé em Jesus, vocês precisam se dispor a reconhecer essa superioridade. Tanto que nessa carta aos Hebreus, Jesus é mostrado como superior aos profetas. Isso nós veremos lendo alguns versículos aqui do capítulo 1, já nós leremos. Jesus é mostrado como superior aos anjos. Jesus é colocado como maior do que Moisés.
maior do que a lei de Moisés. A aliança que Jesus estabeleceu é maior do que a aliança que foi estabelecida por meio de Moisés. Jesus é apresentado como maior do que Josué, que levou o povo de Deus até a terra prometida, mas não deu o verdadeiro descanso, porque o verdadeiro descanso só é encontrado em Cristo Jesus. Jesus é colocado como sendo maior do que Arão e seus descendentes, porque Arão e seus descendentes serviam como sumos sacerdotes, mas eram homens que que pecavam, homens caídos, também tinham a sua natureza corrompida, então eles tinham que oferecer sacrifícios, tanto pelo povo quanto por eles mesmos. Mas Jesus é superior, porque Jesus foi o próprio sacrifício e ele nunca pecou. Então, é uma carta que exalta o tempo inteiro a supremacia, a superioridade de Cristo Jesus. E aí eu já quero começar lendo os versículos 1 até o 4, que exalta o poder que há em Cristo Jesus. Então, Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, está escrito assim: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, o escritor aos Hebreus já inicia essa carta exaltando a superioridade de Cristo Jesus em relação aos profetas e em relação aos anjos. E aí ele fala assim, olha, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio do quê? Por meio dos profetas. Mas olha que interessante essa expressão. Mas nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por isso que quando Filipe fala para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha para ele e diz assim, como assim mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o escritor aos Hebreus já inicia exaltando que Cristo Jesus é superior aos profetas, é superior aos anjos, é a ele que o povo hebreu precisava ouvir. E é interessante essa expressão, nestes últimos dias. Amados, quando nós lemos lá em Atos, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo ali no Pentecostes, e aí algumas pessoas dizendo, nossa, esses homens aí devem estar bêbados. Aí Pedro, o apóstolo Pedro, se levanta e ele diz assim, olha, esses homens não estão bêbados como alguns julgam. Isso você pode ler lá em Atos capítulo 2, versículos 14, 15, 16, 17. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eles não estão bêbados como vocês estão dizendo. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Amados, desde o Pentecostes inaugurou-se o período que a Bíblia chama os últimos dias. É claro que dentro desse período existe os últimos dias dos últimos dias, digamos assim, que é os dias que se aproximam cada vez mais da volta de Jesus Cristo. Mas desde o Pentecostes foi inaugurado os últimos dias que a Bíblia relata. Por quê? Porque desde o Pentecostes houve a manifestação, Deus entregou o Espírito Santo aos homens, derramou o Espírito Santo aos homens, a ponto de o Espírito Santo vir o quê? Vir habitar em nós. Somos morada de Deus. Então, quando a palavra fala que agora
Agora, Deus não fala mais simplesmente por meio dos profetas. Deus fala por meio de quem falou-nos, por meio de quem? Do Filho, ou seja, por meio de Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus e ele é a expressão exata de Deus. E olha que verdade extraordinária. Ele, Jesus, sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Amados, quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus, tudo foi criado pela palavra, ou seja, tudo foi criado por intermédio de Cristo Jesus. E tudo é sustentado por meio da sua palavra. Por isso que é tão importante nós termos um relacionamento com a palavra de Deus. Amados, olha que graça, que dádiva. Deus nos deixou a sua palavra escrita. Você já imaginou se hoje, basicamente 2000 anos depois que Cristo Jesus realizou a sua obra completa, Deus não tivesse deixado a sua palavra escrita e nós tivéssemos recebido o evangelho apenas por aquilo que foi falado de geração a geração a geração? Amado, se hoje, tendo a palavra de Deus escrita, já existe tanta e tanta corrupção no ensino da verdade, você já imaginou se não tivesse essa palavra escrita? Olha o cuidado de Deus conosco, amados. Deus sustenta em Cristo Jesus, por meio da sua palavra poderosa, todas as coisas. É nessa palavra que nós somos firmados, é por meio dessa palavra que nós somos alimentados, fundamentados em Cristo Jesus. Por isso que é tão importante nós termos um relacionamento íntimo e pessoal com a palavra de Deus. Por isso que é importante nós lermos e estudarmos a palavra, não é simplesmente ler a palavra, mas lermos e estudarmos, compreendendo a palavra de Deus, a plenitude da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá para Timóteo, ele disse, olha, seja um obreiro aprovado, que maneja, que sabe manejar corretamente a palavra de Deus, que sabe ler, que sabe estudar, que sabe cortar, porque o manejar, a palavra manejar no original grego é cortar, dividir, ou seja, aquele que sabe cortar, dividir a palavra de Deus para estudar. Não vai pegar a palavra ao seu bel prazer para formar suas próprias ideias. A palavra explica a palavra. Por isso que nós precisamos estudá-la num todo, na sua totalidade. Nós estamos aqui estudando, nos dedicando no Novo Testamento. Nesse tempo, Deus tem nos direcionado a mergulharmos nas Escrituras do Novo Testamento, porque estamos debaixo da nova aliança. Mas precisamos ler a Bíblia como um todo. E quando nós compreendemos, e a carta aos Hebreus nos explica, já começa nos explicando claramente, ei, a palavra de Jesus Cristo é superior. Ele estabeleceu uma nova aliança. Quando nós entendemos isso e vamos para o estudo do Antigo Testamento, as Escrituras ficam mais claras. É mais fácil para compreender, entendendo o propósito de Deus em todas as coisas, entendendo a atuação de Deus para a manifestação de Jesus Cristo, para a redenção de toda a humanidade. Então essa carta aos Hebreus, ela inicia dando essa ênfase ao poder e à superioridade da palavra de Cristo Jesus. É interessante isso, nós veremos em todos os capítulos. O escritor encerra a carta aos Hebreus lá no capítulo 13, encorajando o povo judeu, dizendo assim, olha, assim como Jesus Cristo foi humilhado, sofreu fora das portas da cidade, saiamos nós também ao encontro dele, fora do acampamento, ainda que sejamos humilhados. Ou seja, não fixem na cultura que vocês estão acostumados, não se preocupem com os judeus que não creram em Cristo Jesus. É basicamente isso que o escritor aos Hebreus fala nessa carta, encorajando
os seus compatriotas, porque quando ele fala lá no versículo 13, saiamos nós também, dá-se a entender que o autor também era judeu. Então, ele encoraja o seu povo a permanecer em fé na suficiência de Cristo Jesus. E aí ele começa essa carta com esses versículos que nós lemos, enfatizando a superioridade que há em Cristo Jesus. Olha, eu sei que vocês estavam acostumados a ouvir os profetas, mas agora ouçam a palavra de Cristo Jesus. É por meio dele que Deus tem falado conosco. Ouçam-no, porque ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. É ele que realizou a purificação dos pecados. É ele que está assentado à direita da majestade nas alturas. É ele que tornou-se superior aos anjos, que tem um nome muito superior ao dos anjos. Então, esse primeiro capítulo já começa exaltando a superioridade de Jesus Cristo. Então, é uma carta extraordinária e nós precisamos receber plenamente esse ensino e receber essa superioridade que há em Cristo Jesus. É o que eu sempre falo, meus irmãos. Cristo Jesus é suficiente para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Minha oração é que o Senhor nos conduza, nos guie no estudo da carta aos Hebreus e que nós possamos extrair todo o ensino que o Senhor quer nos dar através dessas escrituras. Pai, obrigada por Jesus Cristo. Obrigada porque Ele é suficiente para nós. Obrigada porque a realidade encontra-se em Cristo Jesus. Pai, muito obrigada porque o Senhor estabeleceu que Cristo Jesus é a fonte de vida, que Cristo Jesus é o único caminho, é a única verdade. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus. Pai, eu oro para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, que nós tenhamos o nosso entendimento aberto e possamos compreender a plenitude que há em Cristo Jesus. Possamos compreender que nós fomos unidos a Cristo. Ah, Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos sejamos cada dia mais firmados, enraizados em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.